Mas antes, a gente tem uma notícia urgente aqui. Aconteceu um deslizamento agora há pouco em Salvador. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil estão nesse momento no local. E a gente vai direto para lá porque a repórter Lara Linhares, da TV Aratu, vai trazer todas as informações ao vivo para a gente. Lara, vou passar a bola para você porque a gente ficou preocupado com a informação. Bom dia para vocês. Eu falo aqui diretamente do bairro de Saramandaia, onde às 8h30 da manhã de hoje uma tragédia aconteceu. Vocês conseguem ver aí nas imagens de Denilson Mota, aquele barranco de terra, aquela encosta deslizou e atingiu ao menos 6 casas que ficam aqui nessa comunidade. A gente ainda não sabe ao certo quantas pessoas estão soterradas, mas a gente tem a confirmação de que pelo menos 2 famílias estão soterradas, incluindo crianças, incluindo adolescentes. Vocês conseguem ver, a gente está num ângulo aqui privilegiado, a gente subiu em uma laje e vocês conseguem ver o trabalho de resgate dessas vítimas. A Defesa Civil de Salvador está aqui presente, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, chegou aqui há cerca de meia hora. Ontem, a Defesa Civil de Salvador emitiu um alerta máximo por conta dos 150 milímetros de chuva acumulados nas últimas 72 horas. Chove muito em Salvador desde o início da semana, desde o domingo, e aqui nesse momento continua chovendo forte. Vocês podem ver que a terra ainda está deslizando, o que dificulta esse trabalho de resgate e causa ainda mais preocupação para os moradores. Muitos moradores aqui envolvidos nesse resgate, a todo momento eles pedem ferramentas como faca de serra, cordas, para tentar ajudar. A gente conseguia ouvir o gemido de um homem há poucos instantes aqui, e todo esse esforço é para tentar salvar essas vítimas que ainda estão soterradas. Como eu afirmei, não se tem ao certo o número de pessoas que estariam soterradas, mas pelo menos essas 2 casas aqui na frente. Eu conversei com um morador que tinha saído de casa instantes antes desse deslizamento. Ele tem um bebê de 10 meses que está doente e ele saiu com a esposa para levar o filho ao médico cerca de 20 minutos antes desse deslizamento de terra. Ele estava muito emocionado, conversou com nossa equipe de reportagem e falou pra gente que nessa casa aqui na frente moram 4 pessoas, um casal, um adolescente e uma criança. E na outra casa, que também está soterrada, mora um homem sozinho com cerca de 30 anos. A gente não sabe ainda informações sobre quem mora, as pessoas que moram nessas casas que estão ao redor, mas a informação dos moradores é que ao menos 6 casas estão soterradas. Um trabalho intenso da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também está aqui no local tentando resgatar essas vítimas, e um momento assim de muita tensão. A gente vê a todo momento que as pessoas gritam, em outros momentos pedem para fazer silêncio, para justamente tentar localizar essas vítimas que estão soterradas. Um dia muito difícil para toda essa comunidade aqui do bairro de Saramandaia, que amanheceu com essa tragédia aí. Esse deslizamento ocorreu por volta das 8h30 da manhã, ou seja, no início da manhã dessa quarta-feira. As pessoas muito emocionadas, conhecem esses vizinhos e, portanto, estão aqui fazendo um trabalho intenso para tentar salvar a vida dessas pessoas o quanto antes. Como eu falei, a gente está num ponto aqui, eu não sei se a gente vai conseguir permanecer nesse local, justamente por conta do risco, por conta dessa terra ainda estar deslizando, mas nesse ponto aqui, nesse ângulo que a gente está falando para vocês, que eu consigo me reportar, vocês podem ver esse trabalho de resgate, porque essa parte da rua está isolada, portanto a gente não conseguiria ter acesso a essas pessoas aqui que estão ajudando no resgate, mas nesse ponto aqui vocês conseguem ver nitidamente o Corpo de Bombeiros, junto com moradores, tem uma policial ali, uma pessoa também da Polícia Militar. Como eu falei, o prefeito de Salvador chegou aqui no local há cerca de meia hora. O SAMU também, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a equipe de saúde também veio aqui no local para ajudar a resgatar essas vítimas. Há poucos instantes pediram água também. Uma dessas pessoas estaria pedindo água. Então a gente imagina o que essas pessoas não devem estar passando nesse momento, né? A gente consegue imaginar uma situação como essa, o quanto é aflitiva
não só para essas vítimas, mas para toda essa comunidade que está aqui. Muitas pessoas chorando quando a gente chegou, muita gente desesperada. E uma pessoa chegou a conversar com a gente que essa seria uma tragédia anunciada, por causa do risco que aquela encosta já oferecia. Uma semana de muita chuva em Salvador, já choveu nesse mês mais de 300 milímetros, o que superou a expectativa de chuva para esse mês de novembro em Salvador. Nesse momento, ainda chovendo forte, vocês podem ver nessas imagens, o que ainda está provocando um novo deslizamento de terra. Esse novo deslizamento de terra começou há cerca de 20 minutos, quando essa chuva forte voltou. Então, um trabalho aqui intenso feito pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil de Salvador, por todos esses profissionais que estão aqui mobilizados. Nossa equipe de reportagem foi a primeira a chegar nesse local. Quando nós chegamos aqui, a Defesa Civil já estava no local, trabalhando de forma intensa. Vocês conseguem ver nesse momento que eles a todo momento pegam baldes para retirar essa terra, para tentar retirar entulhos que também estão nesse local. Ou seja, um trabalho intenso aqui para tentar salvar o quanto antes a vida dessas pessoas que estão soterradas aqui no bairro de Saramandaia. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. O jornalismo do SBT, como a Lara bem adiantou, o primeiro a chegar, mostrando a duríssima realidade dessas pessoas que, infelizmente, não estão apenas aí na Bahia, não estão apenas em Salvador. Nós estamos falando de um problema seríssimo que existe no Brasil, de milhões e milhões de pessoas que, infelizmente, vivem em áreas de risco como essa. E aí, por muitas vezes, a gente vai falar, choveu muito. Não só choveu muito, né? Há um problema habitacional claro no Brasil e essa imagem retrata, infelizmente, esse quadro que eu trago aqui para vocês. Muito triste de ver, mas a gente percebe aí a solidariedade das pessoas nessa hora difícil, junto com o Corpo de Bombeiros ali, tentando de alguma forma ajudar a encontrar essas famílias. Maiores informações, a gente paralisa aqui tudo que nós estamos trazendo para vocês de pautas, para trazer a realidade nua e crua das pessoas mais pobres no Brasil, que infelizmente tem que passar por cenas como essa. Obrigado, Lara, pelas suas informações. Inicialmente, 2 famílias soterradas, ainda está checando ali porque a Defesa Civil e os bombeiros estão trabalhando ainda no resgate.